A paz do Senhor Jesus para vocês que acompanham o canal Palavra Verdadeira. Hoje estarei trazendo um vídeo que é um ensinamento da Palavra do Senhor, um ensinamento sobre discernimento espiritual para que a gente não venha se contaminar com pessoas que profetizam ou que pregam aquilo que é fora da Palavra de Deus. Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos aqui do canal com outras pessoas, com grupos do WhatsApp, enfim, com todos os canais de comunicação possíveis e pedir a essas pessoas que venham se inscrever também aqui no canal Palavra Verdadeira. Vamos para a Palavra de Deus de hoje. Queridos, o que eu quero falar muito importante hoje é sobre pessoas que profetizam e pessoas que pregam a palavra de Deus e que são pessoas famosíssimas, pessoas que fazem muito sucesso no meio do povo de Deus, pessoas que têm uma importância muito grande e que atraem as multidões. Mas eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa muito importante a nível de discernimento espiritual à luz da palavra de Deus. Tudo o que vocês nunca devem imitar e tudo o que vocês devem identificar como coisas que não pertencem a Deus e pessoas que se dizem ser de Deus, realmente homens de Deus e mulheres de Deus, nunca devem carregar esse rótulo com elas, porque são coisas das quais elas nunca precisam para demonstrar que elas são espirituais, que elas pertencem a Deus e que elas são uma bênção na presença do Senhor. Então, o que eu quero trazer hoje é o seguinte: tomem muito cuidado com pessoas que falam de forma muito eloquente e que têm um vozeirão e que impressionam as pessoas e que usam nomes e rótulos para si para fazer um trabalho de marketing para impressionar as pessoas. E com isso elas ganham muita fama, fazem muito sucesso e elas ganham muito dinheiro. Então tome muito cuidado, porque essas pessoas elas arrastam as multidões. E tome muito cuidado quando você vê pessoas que têm o nome de fulano de tal, canela de fogo, fulano de tal, trovão, fulano de tal, fogo puro, fulano de tal, pé na brasa, fulano de tal, língua de labareda. Tome muito cuidado, queridos. Isso é simplesmente sensacionalismo. Eles só querem, através desses nomes, impressionar as pessoas. Eles querem fazer com que a atenção das pessoas estejam presas a eles através desses nomes que parece que eles são poderosos, que eles são fogo puro, que eles são como um trovão, que eles são como uma brasa, como uma labareda. São pessoas que procuram usar essas coisas para impressionar as pessoas, para chamar a atenção. Tome muito cuidado. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque o irmão ele compartilhou um vídeo comigo de um irmão cujo nome termina com trovão, e olhando a pregação desse irmão, eu só vi contradição com a palavra de Deus. Ele dizendo na sua pregação que ele estava jejuando há 17 dias e mesmo assim o diabo conseguiu tocar no corpo dele, quando a Bíblia diz que o diabo ele não pode nos tocar. O diabo, o máximo que ele pode chegar perto da gente é ficar ao derredor, porque ao nosso redor quem fica é o anjo do Senhor. Então aquilo que ele mencionou ali foi uma contradição à palavra de Deus. E usar o nome de trovão para mostrar que ele é poderoso, que ele é fogo puro, para mostrar que ele é uma pessoa muito eloquente, muito abençoado, e mencionando ali a quantidade de dias que ele jejuou, a quantidade de horas que ele pregou, que pregou de madrugada, que pregou de manhã, que pregou de tarde, que pregou de noite, e que estava já exaurido de tanto que ele estava pregando o dia inteiro, e o outro pastor lá só chamando e convocando e escalando ele para pregar, e ele pregando e pregando e pregando e pregando. Queridos, duvidem dessas pessoas que testificam delas mesmas. Eu quero dizer em primeiro lugar para vocês, tá? Em João capítulo 5, versículo 3, Jesus falou o seguinte, ele disse: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, essas pessoas que ficam dando testemunho de si mesmo,
quantos dias jejuam, quantos dias passam de oração, quantos dias passam no monte, quanto tempo lê a Bíblia, que já leu a Bíblia 10, 20, 30, 50 vezes. Essas pessoas que testificam de si mesmo, isso é se gloriar, isso é tentar passar uma imagem de engrandecimento diante das pessoas. Então isso, Jesus não aprovou isso, Jesus não ensinou dessa forma. Jesus disse que ele não testificava dele mesmo. As pessoas eram que diziam que Jesus era um grande pregador. Os soldados do sumo sacerdote, quando foram prender ele, que viram Jesus pregando, falando, depois pararam para ouvir ele pregando e voltaram e disseram para os sacerdotes, testificaram de Jesus dizendo: ninguém fala como aquele homem. Mas não foi Jesus que falou que pregou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e que ninguém prega semelhante a ele, não, para dizer que ele era um grande pregador. Não, as pessoas que viam era que testificavam. Então as pessoas é que testificavam de Jesus e não ele testificava dele mesmo. Ninguém jejuava como Jesus, ninguém orava como Jesus, ninguém pregava como Jesus, ninguém foi semelhante a Jesus. E Jesus não andava se gloriando e nem andava falando disso para as pessoas. Então tome muito cuidado, sabe por quê? Porque João Batista foi um dos maiores profetas, segundo o próprio Jesus, que não houve nenhum profeta maior do que João Batista, nenhum pregador maior do que João Batista. E sabe o que João Batista disse? Ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista nunca andou falando o que ele fazia. João Batista nunca andou testificando dele mesmo, não, e nem inventando nome para ele para dizer que ele era poderoso, para dizer que ele era grande. Muito pelo contrário, João Batista andava escondido atrás da simplicidade. Era sempre pelo deserto, era vestido em pelo de camelo, era comendo gafanhotos, era uma pessoa que vivia na simplicidade. Então era assim que João Batista vivia. Queridos, o que é que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6? Quando orar, entra no teu quarto e o teu Pai Celestial, que vê a tua oração em secreto te recompensará. Então a gente não precisa dizer que vive no monte, que vive em oração diante do Senhor, que orou não sei quantos dias consecutivos. A gente não precisa andar mencionando isso para as pessoas. Quem anda dizendo isso, arrotando essa vantagem, é porque quer impressionar as pessoas, porque quer se engrandecer, porque quer mostrar para as pessoas que é poderoso, que ora como ninguém. Qual é a precisão que tem disso se a palavra do Senhor manda orar em secreto e somente Deus é que deve saber? Não interessa quantas vezes a gente ora, não interessa se a gente anda pelos montes orando de manhã, de tarde, de noite. Não tem precisão de andar dizendo isso para as pessoas, para impressionar as pessoas, para dizer que a gente é espiritual, que a gente busca mais a Deus do que a todo mundo. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4: quando der esmolas, não toque trombeta como fazem os hipócritas. Então foi isso que Jesus falou. Então o que acontece? Nós não precisamos dizer aquilo que a gente vive ajudando as pessoas, aquilo que Deus anda usando cada um de nós para realizar na vida das pessoas. A gente pode contar muitas vezes um testemunho de algo que o Senhor realizou, mas não andar dizendo as coisas que fez, aonde andou, o que realizou e porque quando chegou que o diabo estremeceu, que o diabo caiu por terra, que não sei o que isso e aquilo. Não, o nome de Jesus é que tem que estar na frente de tudo. O Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor fez acontecer, Deus foi quem realizou. O nome do Senhor deve aparecer todo o tempo. Nós nunca devemos estar contando as coisas que a gente faz para próprio engrandecimento. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 23, versículo 14: ai de vós, fariseus, que devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? Essas pessoas que criam esses nomes de canela de fogo, de não sei quem, trovão, de fogo puro, de brasa no pé, essas pessoas que criam esses nomes sensacionalistas para impressionar as pessoas, na verdade, pode ir atrás, que essas pessoas são pessoas que se beneficiam, são pessoas que são contratadas para pregar a preço de ouro. O cachê é muito caro. Quando essas pessoas chegam, além do cachê que elas recebem, ainda tira oferta, ainda leva muito dinheiro. Eu participei de um culto, e vou falar o nome da igreja porque tem muitas pessoas que conhecem e sabem dessa história. Participei de um culto na igreja Nova Aliança, em Amoreiras, e sabe o que aconteceu nessa igreja? Um homem chamado Raulino, e ele foi um desses que se denominava que era fogo puro, e
que disse que passou não sei quantos dias jejuando em cima do monte, fazendo vigília dia e noite, passou muitos dias lá, e quando ele desceu do monte, ele vinha cuspindo fogo, e quando ele chegou embaixo do monte, ele se encontrou com uma pessoa, e quando ele botou a mão na cabeça dessa mulher, a mulher começou a vomitar caco de vidro, começou a vomitar prego e um bocado de coisa, e esse homem em cima do púlpito, do altar de Deus, esse homem arrotava muita vantagem e se engrandecia como que ele era o tal, que ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes, e que fez e que aconteceu e que tanta coisa. E enquanto ele falava essas coisas, Deus me deu uma palavra para dar para ele. E sabe o que aconteceu? Depois que ele terminou de pregar, esse homem, ele tirou o que ele pôde de dinheiro da igreja, de oferta, de tudo o que ele pôde tirar da igreja. E quando terminou o culto, ele estava lá sentado em cima do púlpito, e eu fui lá falar com ele. E quando eu cheguei lá, saudei ele com a paz do Senhor, e eu disse: Deus mandou eu te dar uma palavra. Ele disse: pois não, pode dizer. Eu disse: Deus mandou dizer que o irmão tenha temor no momento que você subir no púlpito para mentir diante da igreja de Deus, porque tudo que o irmão falou hoje aqui é tudo mentira. E eu quero dizer para o irmão que enquanto muitos aqui pulavam e gritavam sem ter discernimento espiritual de quem realmente o irmão é, eu quero dizer que tem muitos aqui nessa igreja, assim como eu, que não acreditaram em nenhuma palavra do que o irmão falou. O irmão precisa ter temor de Deus na sua vida, porque senão Deus vai cobrar caro da sua vida. E eu saí e deixei ele lá, porque quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus e discernimento, a gente não se contamina com essas coisas. A Bíblia diz que pode descer um anjo do céu, falando um outro evangelho, outra palavra que não seja essa que nós conhecemos, que ele seja chamado de mentiroso. Pode ser um anjo, quanto mais um homem aqui da terra. Então, queridos, não se contaminem com essas pessoas que vivem se engrandecendo como profeta de Deus, como homem de Deus, pregador de fogo, brasa, fogo, trovão e não sei o que. Desconfie desses homens que sobem no púlpito, essas mulheres que ficam na hora de pregar, que ficam roncando: porque Deus mandou dizer. Essas pessoas que ficam roncando feito porco em cima do púlpito, desconfie dessas pessoas. O evangelho é beleza, o evangelho ele é lindo, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é através do Espírito Santo. Ele não tem essas coisas horrorosas que a gente vê por aí, não, para as pessoas mostrar que são fogo puro, que são poderosas, não. O evangelho não tem isso, não precisa dessas coisas, não. Eu não quero dizer que um homem de Deus é eloquente, que ele fale com uma voz muito forte, que muitas vezes ele fale com voz muito alta. Eu não estou falando disso. Estou falando dessas pessoas que pregam de forma horrorosa, roncando, parecendo um porco, né, para poder impressionar as pessoas, que nem respira direito, para poder impressionar as pessoas, e no final de tudo só querem dinheiro, raspam tudo que tem de dinheiro, tira oferta, cobra cachê e sai com os bolsos cheios e com a fama de que são poderosos. Então a palavra de Deus ensina, e aqueles que puderem aprendam com a palavra do Senhor, ou no final dos tempos terão muitas pessoas contaminadas e enganadas, porque a Bíblia diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, se os escolhidos não estiverem atentos, com discernimento e conhecimento da palavra do Senhor, também serão enganados. Mas a Bíblia diz que até quem profetiza, está profetizando, falando em língua estranha, que você possa estar julgando, porque a palavra de Deus é que manda, que tem que julgar mesmo a profecia para ver se é de Deus. Comece a comparar com a palavra de Deus. Se sair fora da palavra de Deus, pode ser o profeta famoso como for, ele é mentiroso. Mas o que eu quero nesse momento é orar pela sua vida, para Deus te dar discernimento e você não se contaminar com essas coisas, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir discernimento para o teu povo, discernimento, Senhor, para aqueles que te seguem, para que mediante a palavra do Senhor eles não venham se contaminar com essa bagaceira que tem acontecido, meu Deus. Pessoas que gritam, pessoas que roncam e pessoas que se denominam fogo, trovão, brasa e labareda só para impressionar, encher os bolsos de dinheiro, cobrar cachê caro e sair como pessoas famosas e atrai as multidões, mas muitas vezes é só obra de engano. Na maioria das vezes não tem nada de Espírito Santo, são pessoas vazias, enganadoras, mentirosas e que falam em nome de Deus, mas são apenas enganadores. Que o Senhor possa dar discernimento à tua igreja, ao teu povo, para compreender que a verdadeira palavra de Deus ela está seguida da inspiração do Espírito
Espírito Santo, ela não se contradiz em nenhum momento, ela não se contradiz, e que a Tua palavra cada dia possa reinar em nossas vidas e em nossos corações, e que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar de toda obra de engano, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.